Boa noite, pessoal. Hoje, uma live, vamos falar um pouquinho diferente, porque hoje eu não estou falando... É relacionado à saúde, mas hoje é muito mais um pouco de história do que propriamente você vai ter aqui uma dica de saúde para você. Mas acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre a história da medicina e dos avanços, porque isso também faz parte da nossa medicina, tá? E eu tenho certeza que tem muita gente que vai se surpreender com algumas coisas que eu vou falar aqui, de quando que a gente teve acesso a algumas coisas, algumas tecnologias, né? E tenho certeza que tem muito mais tecnologia para a gente avançar no futuro, tá? Mas só para começar aqui, quem sabe quando que o projeto Genoma foi concluído? Foi concluído só em 2003, ou seja, faz muito pouco tempo na nossa evolução da nossa vida, que, por exemplo, o projeto Genoma, né, foi concluído em 2013. Isso é nada perto da evolução da humanidade, né? E a gente começou a ter terapia gênica, começou o desenvolvimento a partir de 2012, 2015, ou seja, é muito recente tudo isso, né? E tenho certeza que isso vai trazer muitas questões interessantes para a nossa saúde. Outra coisa, imunoterapia, tá? Imunoterapia está sendo usado muito no câncer, tá? E ele foi desenvolvido em 2011, 2014 começou a ser mais, né, utilizado, né? E está trazendo bastante resultado, né? Terapias biológicas, anticorpos mioclonais, inibidores de algumas citocinas inflamatórias, como o TNF-alfa, né? Já é usado para doença autoimune, né? Até aprovado, por exemplo, desde 1998. E a gente também tem que falar de medicina digital e inteligência artificial. E a telemedicina, por exemplo, em 2020, com o Covid, a gente teve grande avanço em relação à telemedicina, e depois de lá a telemedicina veio com tudo, né? Eu atendo hoje por telemedicina e praticamente todos os médicos trabalham aí com telemedicina. Olá, muita gente aí, meus pacientes, dando boa noite aí, boa noite a todos. Se quiserem fazer, inclusive, perguntas sobre a área aí, estejam à vontade, né? E outra coisa interessante que a gente não pode hoje fugir na medicina é a inteligência artificial no diagnóstico médico. Mas eu tenho certeza que algumas pessoas vão se espantar que desde 2010 já começou a ser utilizada a inteligência artificial em áreas como a radiologia, né? Hoje, cada vez mais a gente está usando inteligência artificial, e isso, para o futuro, não vai ter médico que não vai utilizar a inteligência artificial no dia a dia. Eu já estou utilizando a inteligência artificial no meu dia a dia, tá? A gente também tem terapia com células-tronco, né? Então, a gente vê que desde 1990 já se começa a falar sobre células-tronco, né? E depois a gente começa a falar em doenças, células-tronco para doenças neurodegenerativas também, né? Isso vem num avanço cada vez maior, né? A gente não pode deixar de falar, por exemplo, na área da cardiologia, dos stents farmacológicos, né? Introduzidos lá pelo ano de 2000, mais ou menos, né? Grandes avanços, stents, né? E várias outras áreas, mas, por exemplo, outra coisa na área de imagem, né? Olha só, as primeiras máquinas de tomografia, 1970, né? Mas entre essa evolução de tomografia em 1970 para isso começar a estar lá mais, né, mais popular nos hospitais na década de 90 a 2000, e hoje tomografia, né, tá em todos os hospitais, e não tem como ter um hospital, né, que queira fazer um tratamento, um diagnóstico sério sem ter uma tomografia. Ressonância, que veio também, né, em 1980, os primeiros exames começaram a ser realizados, né? Mas isso demorou bastante, porque essas tecnologias elas são caras e demoram para chegar, né, em tudo que é lugar. Hoje, tomografia, ressonância, né, tá em tudo que é hospital, assim como, né, tomografia por emissão de pósitos, né, PET scan, que muita gente que tem câncer vai fazer um PET scan, né, também é uma grande evolução da medicina. Então a gente vê que tem muitas evoluções, e as evoluções da medicina, ela passa por várias fases, né? Aquela primeira fase, onde é uma fase onde há muita descoberta, onde a tecnologia é muito cara, o acesso é para poucas pessoas, essas tecnologias vão barateando, e aí cada vez mais a gente tem acesso a elas. O caso mais simples da gente pensar aí é a tomografia, a ressonância, que são equipamentos que são muito caros, demoraram bastante tempo para chegar e se popularizar, e hoje tem praticamente todos os hospitais, tá? Só que agora a gente vai entrar numa nova era da medicina, e essa nova era da medicina é a era da inteligência artificial.
E a grande diferença dessas tecnologias mais, digamos, que tá mais, não é obsoletas, né, mas que estão mais consolidadas e que eram muito caras para fazer, só uma tomografia, uma ressonância, o equipamento que precisa, o equipamento é enorme, a sala é diferenciada, tem muita coisa que precisou ser feita e desenvolvida até hoje para ter um equipamento de ressonância, um equipamento de tomografia, mas a gente entra na era da tecnologia digital, a gente entra na era da inteligência artificial, que está vindo com tudo na medicina, e uma das grandes diferenças da inteligência artificial é que ela é muito mais barata. Então, ela vai propiciar aqui muito mais gente e muito mais médicos, pacientes, hospitais, pessoas em geral tenham acesso à inteligência artificial, e a inteligência artificial, né, focada para a medicina, né? E a gente tem visto hoje na medicina a inteligência artificial sendo utilizada desde a pesquisa, né, até a ponta lá no diagnóstico médico, no tratamento do paciente, no seu dia a dia, né? No auxílio diagnóstico, como eu coloquei lá na radiologia, utilizada há muito tempo, só que agora, né, a gente entrou com força na inteligência artificial e ela vai fazer uma disrupção na medicina, que a gente vai ver os próximos capítulos em breve, num curto espaço de tempo. E eu já digo que o médico que não está olhando para a inteligência artificial, o médico que já não está começando a utilizar a inteligência artificial, rapidamente ele vai ficar obsoleto, tá? Porque a inteligência artificial veio com uma grande apoio para o médico, nunca vai substituir o médico, né? Tenho certeza, né? Não precisa, os médicos não precisam ter medo disso, né? E os pacientes também não precisam ter medo da inteligência artificial. Ela veio como um grande apoio, com uma ferramenta indispensável para o médico que quiser estar atualizado e trazer para o paciente o melhor, né? O melhor na saúde do paciente, tá? Então, eu já utilizo a inteligência artificial hoje no meu dia a dia, mas cada vez mais ela vai estar presente em todas as pontas da medicina, tá? E não tem como a gente fugir da inteligência artificial, a gente tem que sim saber usar ela da forma correta, é isso a base para tudo, né? Para todas as áreas que a gente pode utilizar a inteligência artificial, e na medicina não vai ser diferente. E eu arrisco dizer que, embora tenhamos muitos avanços nos últimos 40 anos, né? 40 porque eu tenho 44 anos, né? Então estou falando desde que eu nasci, mais ou menos lá na década de 1980 até hoje, a medicina deu vários saltos tecnológicos. Eu falei aqui algumas coisas que aconteceram nesse tempo, mas tenho certeza que a medicina de 40 anos para frente vai ser muito diferente da medicina 40 anos para trás. O desenvolvimento da tecnologia, a aceleração dos processos, das tecnologias e a disrupção no campo da medicina vai ser muito grande, e eu arrisco dizer que até 2030 a gente vai ter uma medicina, né, muito diferente até do que a gente tem hoje, né? Então a gente vem aí para o futuro com grandes promessas dentro da medicina, muito dinheiro sendo investido em empresas de biotecnologia, muito dinheiro investido na parte de computação, na parte de inteligência artificial focada na medicina, né? Desde a pesquisa de doenças, de drogas, de novos tratamentos, até a ponta, né? Que é o atendimento ao paciente, né? Cirurgias, né? Então a gente tem robôs, né? Tem muita coisa de tecnologia atuando em todos os campos da medicina, só que esse desenvolvimento daqui para frente ele vai ser acelerado, pessoal. A gente vai ver uma aceleração muito grande de desenvolvimento de tecnologia na medicina e vai ter uma disrupção muito grande nos próximos anos, né? Tenho certeza que 2030 já vai ser bem diferente. Eu nem ouso imaginar como será a nossa medicina daqui 40 anos para frente, tá? Mas tenho certeza que o desenvolvimento de 40 anos para frente vai ser infinitamente maior do desenvolvimento que nós tivemos nos últimos 40 anos. Tá? Isso eu tenho certeza, e tenho certeza que muitas das doenças terão tratamentos muito melhores que nós temos hoje. Agora que, claro, a gente não pode esquecer que você precisa fazer a sua parte no dia a dia. E a sua parte é o que eu digo todo dia. Se alimentar bem, fazer exercício físico, né? Muito importante fazer esse exercício físico. Você tem que dormir bem,
manejar o seu estresse e, por último e não menos importante, cuide dos seus relacionamentos. E eu falo ainda para você, tenha bons pensamentos, fuja dos pensamentos ruins, né? E tudo de bom que você faz para o outro, volta para você. Tá bom, pessoal? Grande abraço aí, uma boa semana a todos. Muita saúde, muita paz, né? Que seja uma semana abençoada para todos nós e até a próxima segunda-feira aí com mais um tema relacionado à saúde. Tá bom, pessoal? Grande abraço. Boa semana a todos aí.